Marcos 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos viram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Alcançar bons resultados na presença de Deus é um sonho, é um desejo. Nós precisamos de coisas boas. O mundo já nos oferece tantas coisas ruins, tantas situações conflitantes, tantas situações que nos preocupam. Mas nós desejamos, nós buscamos, nós queremos e nós podemos alcançar mais de Deus. Você pode conseguir isso. O Senhor tem propósitos para você. Se você entender bem o que Deus tem para a tua vida, com o passar dos dias, você vai começar a alcançar mais, a conseguir algo melhor. Deus quer fazer. Você crê nisso? Levanta a mão e fala: eu creio. Nós vemos aqui nesse capítulo dois textos. Um vai mostrar Jesus logo após a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele vai entrar ali, era um domingo, primeiro dia da semana, domingo para nós, e vai entrar como rei. Vai ser usado aquele jumentinho. Ou seja, 5 dias depois ele seria julgado e em seguida crucificado, depois ressuscitaria 1 semana depois. Então aqui ele estava bem no final do seu tempo de vida terrena e muito próximo de fazer a obra que precisávamos para todos nós. E diz aí que ele passou perto de uma figueira ali em Betânia. Betânia estava ali a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E quando ele viu aquela figueira de longe, que só tinha folhas, a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. E a Bíblia diz que não era tempo de figos. Mas Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Aí nós vamos ver que eles vão ali para Jerusalém, entram ali e vão ficar um tempo. Depois, quando eles saem, vão passar próximo daquela figueira. De manhã, a figueira estava seca, desde a raiz. Então veja bem, ele foi, no dia seguinte, quando ele passa, a figueira tinha secado. Aí Pedro falou para ele: mestre, a figueira que amaldiçoasse secou. O senhor falou ontem, já resolveu. Jesus disse: tendes fé em Deus. E falou algo surpreendente, mas nós precisamos acreditar. Falou: se vocês disserem para esse monte que está aqui, erga-te, lança-te no mar, vai acontecer. Mas vocês têm que fazer não duvidando e crendo. E tudo quando pedires em oração, vocês vão receber.
mas é necessário aprender a perdoar. É isso, esse é o texto, está aqui em duas fases. Então, com base nesse texto, desejo ministrar ao teu coração. Diga assim: como alcançar o melhor de Deus? Muitas vezes a gente se contenta com pouco ou com quase nada, e alguns com nada. A pessoa, o tempo vai passando e não tem muita coisa de Deus. Parece que culto após culto, não há nada tão interessante na vida da pessoa. Será que Deus não tem bênção para você? É lógico que tem. Será que o Senhor não tem um propósito de mudar a tua realidade para melhor, de resolver essa questão tão difícil na tua família? Tem. Deus quer fazer isso, Deus deseja fazer isso. Ele tem o melhor para a tua vida. Mas pastor, tem mesmo? Parece que o mundo é tão difícil. Não, o mundo é cheio de problemas, mas em meio aos problemas da vida, nós podemos alcançar o melhor de Deus. Amém? Como alcançar o melhor de Deus? Diga-se, precisamos ter frutos e não aparência. Então, dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome, vendo uma figueira com folhas, diga assim, figueira com folhas. Foi lá achar alguma coisa e não achou. Aproximando-se dela, não achou senão folhas. Não era tempo de figos, é um detalhe. E Jesus falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos viram. Então veja bem, o que Jesus quer ensinar aqui, que não basta a aparência. Ele passa, ele vê uma bela figueira, com folhas. E aquelas folhas traziam aparência para a figueira. Ele se aproxima, não tinha fruto. Mas não era tempo? Não, ele dá a entender que nós precisamos produzir fruto a tempo e fora de tempo. Precisamos produzir frutos quando tudo está bem e quando tudo não está bem. Quando é tempo normal, quando não é o tempo normal para isso. Mas a ênfase dele aqui é que ele quer ver em nós frutos e não apenas aparência. Não adianta a gente parecer um cristão, parecer como um servo, uma serva de Deus. Não adianta a gente falar que é um crente no Senhor. Não é isso que Ele espera de nós. Não é isso que Ele busca em nós. Ele quer que sejamos alguém frutífero, cada momento. Ele quer que possamos dar frutos quando estamos sozinhos, quando estamos com a família, quando estamos no trabalho, quando estamos viajando, dar fruto. Não adianta a gente parecer que é, nós temos que ser. Temos que ser. Então Jesus vai passar ali e ele não vai gostar do que ele viu. Ele não viu frutos, e nós precisamos ter frutos saudáveis. Ele não viu fruto algum, e nós precisamos ter bons frutos, doces. Nós precisamos ter frutos que Jesus aprova. Quando Ele olha para você, Ele pouco se importa se você parece que está muito bem. Ele não se importa se você tem uma boa condição financeira. Ele não se importa se você formou uma boa faculdade. Tudo isso é importante, mas não é isso que Ele busca em você. Ele não se importa que você está vivendo uma vida sem grandes problemas. Ele está buscando em você frutos. Se você quer alcançar o melhor de Deus, você precisa satisfazer também o coração de Deus. Ele olha para a terra, ele vê tantos discursos, tantas frases de efeito, mas não é isso que ele importa. Muitas vezes ele vai lá numa favela, ele olha para alguém que aparentemente não tem nada, mas dentro tem muito, e ele vai abençoar com o seu melhor aquela pessoa. O que nos faz felizes não é o que temos, é o que somos com Deus, é o que produzimos no nosso dia a dia. Nós estamos produzindo algo bom para Deus, para nós, para os outros? O que nós estamos demonstrando no nosso dia a dia? Nós vivemos apenas de aparência
ou temos frutos, ou frutificamos. Você está lá no teu trabalho, naquela hora você parece ser alguém, na verdade é alguém ali, mas as pessoas estão vendo em você frutos. Deus lá de cima está vendo você frutificar. Jesus passou e amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti. Então Deus procura isso em nós, uma verdadeira vida, verdadeira vida. Nós vivemos num mundo que tantos discursos, né? Tantas coisas, o mundo inteiro, mas as pessoas não praticam aquilo que Deus manda. Quando eu olho para o Brasil, eu vejo que o Brasil parece que perdeu a vergonha. É uma frase dura, né? As pessoas não têm frutos. No Brasil, a desonestidade não parece ser tão importante. Não parece ser tão importante. Um bom discurso, uma boa conversa, parece que leva pessoas a abraçar tudo aquilo. Isso me preocupa, me preocupa. Quando alguém, por exemplo, defende o aborto, está matando a vida mais indefesa da terra, né? Uma criança ali, que acabou de aparecer dentro do ventre de uma mulher. O aborto é a maior violência. E as pessoas defendem isso sem nenhum pudor. Então, o que eu vejo? As pessoas vivem de aparência. É um bom discurso, uma boa palavra, não é isso que interessa para Deus. Deus olha dentro de cada um de nós e vê, tem fruto aí? Esse fruto é doce, esse fruto é bom, esse fruto traz bênçãos, é isso que Deus quer. Amém? Como alcançar o melhor de Deus? Diga assim, precisamos ter fé em Deus e não em nós mesmos. Versículo 20, passando eles pela manhã, no dia seguinte, viram que a figueira secara. Então Pedro se lembrou do que Jesus disse e falou, mestre, a figueira que amaldiçoou secou. E Jesus disse, tende fé em Deus. Diga assim, tende fé em Deus. Nós precisamos ter fé em Deus. Será que nós acreditamos mesmo naquilo que Deus pode fazer? Você, por exemplo, na tua vida material, você deixa tudo com Deus? Você confia em Deus? Você espera em Deus? Aqui, quando eu estava passando, Pedro vai ver, e os demais discípulos também, a figueira ali sequinha, falou, mas mestre, a figueira já era, já foi. De ontem para hoje, Jesus falou assim, vocês precisam crer em Deus. Uma semana depois, Jesus já tinha sido julgado, condenado, morto e ressuscitado. Vocês precisam aprender a crer em Deus. E ele estava dizendo aquilo, eu vou sair daqui, eu vou partir. Ele já tinha avisado os discípulos, eu vou embora. E vocês precisam aprender a confiar em Deus. Não adianta confiar em vocês mesmos. Tem pessoa que confia demais naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai ganhar, naquilo que ele poderá proporcionar para si mesmo e para outrem. Não é isso que Deus espera. Deus nos criou para que vivêssemos juntos a Ele. Lá no Jardim do Éden, Ele descia no final de cada dia. Ele jamais criou qualquer pessoa para viver longe dele, mesmo porque a felicidade verdadeira é estar em Deus. O que conta para nós de positivo é a nossa relação, a nossa vivência com Deus, aquilo que produzimos e aquilo que somos em Deus. Então, o Senhor vai dizer aqui, tendes fé em Deus. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus fala. Tudo aquilo que Deus falou na Bíblia, cumpriu ou vai cumprir. Tudo aquilo que Deus projetou fazer, Ele vai fazer. E nós precisamos aprender a confiar nele, a confiar no que Ele faz, no que Ele quer para você. Se você confiar na tua capacidade, isso tem limite. Se você confiar no dinheiro que possui, isso pode acabar. Se você confiar em outra pessoa, aquela outra pessoa pode falhar. Se você confiar em Deus, vai dar certo.
Está difícil a tua vida? Confia, tenha fé no poder de Deus. Deus pode. O mundo pode estar aí, o Brasil está esquisito, né? Confia no poder de Deus. Você não vai perder isso, não. Confia no poder de Deus. A gente muitas vezes confia mais num governo, mais num homem, do que no poder de Deus. Nós precisamos confiar. Mas pastor, pode vir um grande aperto? Pode vir. Mas nós precisamos continuar confiando no poder do Senhor. Ele vai fazer aquela figueira secar. Amém? Precisamos confiar. Fé, naquela compaixão. Deus tem compaixão. Deus não veio aqui salvar figueiras. Deus veio aqui salvar você. Salvar a tua família. Resolver aquilo que era necessário na tua vida, na tua casa. Confia na bênção que Deus tem para você. Então o Pedro estava ali, cabulado o que tinha acontecido. O Senhor falou ontem, aconteceu, já essa figueira está assim. Tenha fé em Deus. Jesus está falando, Pedro, olha para mim, olha para cá, vai dar certo. Tenha fé em Deus, Pedro. É isso que resolve a tua vida. Tenha fé em Deus. Eu vou dizer para você nesta noite, tenha fé em Deus. Quando você olhar e tiver tudo nebuloso, tudo difícil, continue confiando em Deus. É nos momentos de maiores provas que Deus se manifesta e faz algo exponencial para nós. Quando tudo parece perdido, Deus chega. A coisa está difícil aí, Deus vai chegar. Você não está conseguindo fazer o teu melhor, Deus vai fazer o melhor para você. Mas você precisa ter fé. Em quem você tem tido fé? A quem você tem olhado? Quem você tem buscado? Tenha fé em Deus. Como alcançar o melhor de Deus? Diga assim, precisamos orar com convicção. E não com dúvidas. Olha os versículos 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, isso aqui é coisa séria, né? Ergue-te, lança-te no mar. Monte, sai daí, vai para o mar. E não duvidar, diga assim, não duvidar. Diga no seu coração. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Interessante, assim será com ele. Por isso eu digo, tudo quanto, o que Deus atende mesmo para nós é alguma coisa ou não? Diga assim, tudo quanto, em oração pedirdes, credes que recebesses, e assim será convosco. Se a gente crê, pelo menos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente já vai receber um monte de coisa, né? Jesus, ele vai completar e falar, olha, esse monte aqui, se vocês mandar para o mar, vai, se vocês acreditar. Se vocês não acreditar, o monte cresce, né? Para que o monte mais cresce do que sai do lugar. Tem coisa que não sai, tem coisa que não se resolve, tem coisa que não muda. Tem pessoa que está com problema, pastor, continua orando por mim, eu estou com um problemão. Faz quanto tempo? 9 anos, pastor. 12 anos, não resolve. Por quê? É um monte que está aumentando. Deus está falando, joga esse monte no mar. Joga para o mar. Manda um monte. Aí você vai dizer, eu já mandei, pastor. Cada vez que eu mando, ele aumenta. E ele não sai. Mas nós precisamos crer. Se a gente crer, tudo. Nós precisamos crer em tudo. A coisa está difícil, creia. O monte está aí, manda para o mar. Está complicado, acredita. Deus tem o melhor para você. O que você está querendo de Deus nesta noite? Daqui a pouquinho nós vamos orar. O que você quer? Deus vai remover isso da tua vida, vai remover esse monte. Deus vai resolver isso. Amém? Deus trouxe você aqui nessa noite para te conceder essa bênção. Ele está mudando algo aí. O que eu tenho que fazer? Creia de verdade, creia de coração, creia, tenha convicção. Nós vamos orar semana que vem. Você tem que vir aqui orar e falar assim, vai acontecer. Não é um pensamento positivo, é uma fé, convicção, vai acontecer. Montes, vai para o mar, o monte tem que ir. O monte tem que ir.
Então você tem que ter convicção do milagre que Ele tem para você. Você tem que ter convicção da resposta. Você está falando com Deus, Ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Você tem que ter a convicção da vitória. Está aqui. Jesus não tirou nada fora. Falou, olha, estou indo embora. É mais ou menos isso que Ele estava dizendo. Mas vocês podem qualquer coisa. Vocês vão poder qualquer coisa. Tudo que pedirdes, com fé, vai dar certo. Tenha convicção. Deus está falando para você nesta noite, tenha convicção da tua bênção, me cantas amar. Tenha convicção, o que você veio buscar, esse problema na família, no casamento, vai dar certo. Mas você tem que estar convicto, aquela questão lá, o financeiro descontrolou, acredita, fala, Senhor, eu quero resolver isso. A vida espiritual não está como já esteve, acredite, fala, Senhor, venha comigo, Senhor. Vamos, manda esse monte para o mar. Deus quer a tua convicção. Convicto. Não se deixe abater, não se deixe vencer. Tem muita coisa vencendo os servos de Deus por aí. E Deus está dizendo, por quê e para quê? Deixa eu te abençoar. Quando aquele povo chega diante do mar, era impossível, Deus abriu. E é assim que funciona. Mas nós precisamos falar, Senhor, eu tenho que te buscar com convicção. Se eu fizer isso, vai dar certo. Para encerrar a mensagem, como alcançar o melhor de Deus? Diga assim, precisamos ter um coração perdoador. E não guardar rancor. Parece que Deus vai mudar o assunto. Ele estava falando de figueira, de fé. Parece que ele mudou. Não mudou, não. Ele vai terminar essa passagem, ele dá um enfoque, mas uma coisa está ligada com a outra. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ele vai terminar ali de uma maneira estranha, né? Ele está falando de fé, de convicção, de monte, mas depois ele vai dizer, olha, não vai dar certo para vocês, se vocês estiverem com o coração duro, o coração amarrado, se vocês não conseguirem perdoar. Então tem gente, presta atenção nisso, vem para Deus e não alcança o melhor de Deus, porque vem com o coração amargo, amargurado. A pessoa não consegue superar nada. A bênção no teu lar vai virar se você deixar Deus dominá-lo. E Deus só vai dominar essa situação se você aprender a perdoar. O casal tem que perdoar um ao outro. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o tamanho do pecado. Mas todos desse mundo já pecaram e muito. Tem que perdoar. O Senhor está dizendo, se você perdoar, aí a bênção vem. Olha, ele está linkando aqui a bênção com o perdão. Você pode pedir crendo, mas se você não perdoa, você mesmo vai se amarrar, você vai deixar de acreditar. O que você tem lá atrás que você não superou, que você não perdoou? O que está amarrando a tua vida? Você está na igreja, você está aqui, você está orando, você está buscando, por que não recebe? Não tem alguma coisa pendente? Precisa superar. Aquilo que ficou para trás tem que deixar. Você tem que perdoar. Pastor, é duro perdoar alguém que me ofendeu tanto. Imagina Jesus para nos perdoar. Ele nos perdoou. Ele não só nos perdoou, como Ele pagou o preço na cruz. Ele foi para a cruz e derramou o seu próprio sangue para nos purificar. Você quer entrar num caminho de bênção? Perdoa. Foi difícil, houve traição, houve tanta mal, perdoa. Mas eu sou obrigado a ficar com aquela pessoa? Não necessariamente, mas perdoa. Perdoa. Chega para aquela pessoa um dia e fala, te perdoei. Está perdoado. Mas antes de você falar isso, perdoa no coração.
Muitas vezes a pessoa vai e fala, está perdoado, mas dentro fala, mais ou menos, ou menos. Se você perdoou, alguém fala, você vai esquecer? A gente não esquece, como vai esquecer? Mas você tem que esquecer lá dentro. Você tem que tirar aquilo de você. Tem gente que perdoa e daqui a pouco traz tudo de volta, né? A Bíblia diz que Deus perdoa o nosso pecado e lança no fundo do mar. Tem pessoa que ele aprende a nadar, ele vai lá e busca, né? Deus perdoa até os próprios pecados, né? Ele dá uma mergulhada básica e traz. Mas dos outros também, a pessoa chega e fala assim, te perdoei. Na semana seguinte tem um pequeno probleminha, pequeno. A pessoa lembra de tudo que aconteceu e fala assim, não, você errou muito comigo, não vou perdoar. Não vou. Mas você já tinha perdoado, eu tinha, mas eu estou revendo o perdão. Não vai. Deus vai te dar o melhor, Deus vai ouvir tua oração, Deus vai tirar um monte de perto de você, Deus vai fazer muita coisa, mas você precisa estar em paz com Deus e com quem você convive. Fala, Deus, me ensina a perdoar como o Senhor me perdoou. Ele termina dizendo, se não perdoar, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Ele não está dizendo, também a outra pessoa não vai perdoar. Ele falou, Deus não vai. Se a gente não aprende a perdoar, nós não seremos perdoados. Tem como Deus sair perdoando quem não perdoa? Olha, eu profetizo, você não alcançou a grande bênção porque você está com o coração amarrado aí. Amarrado com o passado, amarrado com aquela vida. Tem gente que carrega uma pessoa nas costas, parece que carrega um cadáver. Tem gente que carrega aquilo nas costas. Joga fora, joga no mar isso aí. Tira esse monte da tua vida, tira isso da tua vida. Recomeça o teu viver, caminhe em direção à bênção e Deus será contigo. E você alcançará o melhor de Deus. Vai dar certo, mas você precisa fazer isso. Amém? Vamos ficar de pé, louvor, por favor. Nós aprendemos nessa noite que precisamos ter frutos, não aparência. Precisamos ter fé, não dúvida, lança fora essa dúvida. Precisamos ter convicção da bênção. Deixa de lado aquilo que atrapalha a tua bênção e precisamos perdoar. O perdão é um cumprimento daquilo que Deus tem para fazer. Sem o perdão você se amarra. Alcance o melhor de Deus. Nós estamos aqui nessa noite para alcançarmos o melhor de Deus. Eu te trouxe aqui, não foi simplesmente para vir ficar 1 hora na casa de Deus, ainda que isso é relevante demais. Ele te trouxe aqui para você encontrar o melhor de Deus para a tua vida.